Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma Trilha do Sol. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre auditoria interna de consumo. Para aquele cliente aí que está gastando um pouco mais do que devia, não está entendendo direito o que está acontecendo dentro da instalação dele, já que a medição do relógio acabou ficando falseada após a instalação do gerador fotovoltaico. E nós vamos ver como é que a gente descobre a fundo o que está sendo gasto de energia dentro da unidade. Vamos lá? Bora! Então, galera, como eu falei naquele outro vídeo meu, quem não assistiu, vou colocar o card dele aqui em cima, tá? É um ótimo material para você estar complementando essa aula. Talvez, se você não tenha assistido outro vídeo, pode ser que você não entenda completamente, então eu te recomendo estar assistindo o vídeo anterior também, tá? Que fala sobre a questão do falseamento das medições da concessionária, o padrão de entrada, o relógio lá da concessionária não vai medir nem toda a energia que você consumir, nem toda a energia que você gerar. E aí muitas vezes o cliente acaba enfiando os pés pelas mãos e não sabe o que está acontecendo, acha que o sistema não está funcionando direito, né? E a primeira coisa que ele vai fazer é colocar em dúvida a competência da sua empresa, a eficiência do serviço que você prestou e etc. Então é importante você saber mostrar para o cliente que as coisas não são bem assim, tá? Então vamos lá. Nós vamos estudar um circuito aqui, eu vou pôr ele na tela para vocês entenderem como que funciona essa auditoria interna de consumo, que eu gosto de chamar de medição da verdade. Bora lá, bora lá. Pessoal, vamos dar uma analisada nesse circuito aqui então. É um esqueminha bem simples que eu já até utilizei num outro vídeo meu, aquele que a gente falou sobre o cliente que às vezes está pagando um pouco de conta e se acomodou, né? Tá vindo um pedaço da energia para ele poder pagar e ele não tem noção, né? Porque as medições aqui da concessionária acabaram ficando falseadas. Mas aí o que acontece? Então vamos estudar esse circuito aqui novamente, ó. Basicamente nós temos aqui nesse ramo aqui, ramo 1, que é o padrão de entrada, alimentação para o imóvel. No ramo 2 nós temos o ramo onde o gerador fotovoltaico está conectado, aqui o 2. E aqui esse terceiro ramo é a alimentação das cargas no quadro geral de baixa tensão. Perfeito? É um circuito bem simples, que nós temos o sentido aqui das correntes no gerador fotovoltaico sempre injetando aqui na instalação. Aqui nesse sentido é o que alimenta as cargas do quadro. E aqui nós temos o fluxo bidirecional, que pode estar drenando corrente da rede ou pode estar injetando, tá? Que seria o fluxo 003 e aqui o fluxo com código 103. Então o que acontece? Se a gente fizer a instalação de um relógio exatamente aqui, ó, nesse ponto, no início do ramo 3, a gente consegue medir tanto o fluxo de energia que é injetado diretamente pelo gerador fotovoltaico e vai para dentro da unidade, quanto o fluxo de energia que é drenado a partir do padrão de entrada e também abastece o consumo interno aqui da unidade. Mas ele tem que ficar exatamente nesse ponto, tá? Se ele ficar aqui, ele só vai medir a energia que está sendo gerada e não vai marcar o fluxo que às vezes entra direto do padrão e já vai abastecer as cargas, tá? E se ele ficar aqui, ele pode não medir o fluxo de energia que está sendo injetado pelo próprio gerador e já abastece também de maneira direta as cargas. Então, é essencial que ele esteja exatamente aqui nesse ponto, tá? Outra consideração muito importante, a gente tem que ter certeza absoluta que não existe nenhuma carga nesse ramo, nem nesse ramo, nesses trechos aqui. Por quê? Veja só. Se houver qualquer carga aqui nesse ramo 2 ou aqui nesse ramo 1, o que vai acontecer? Essas cargas podem acabar drenando alguma corrente, dissipando alguma parte dessa energia que não vai ser medida por consequência se o relógio estiver exatamente nesse ponto. Então, se você instala aqui, você pega o fluxo que foi injetado pelo gerador fotovoltaico e o fluxo que foi drenado da rede, garantindo que não vai existir nenhuma carga aqui e nem aqui. Isso é importante, tá? Porque senão a sua auditoria de consumo vai acabar indo por água abaixo. Então, basicamente, o que a gente precisava de ver no circuito era isso, beleza? Então, galera, agora que vocês já conhecem a medição da verdade, já sabem, como é que a gente pode trabalhar isso aí no nosso dia a dia de empresa? Ó, a auditoria interna de consumo
ela é uma excelente maneira de você estar monetizando seu pós-venda, tá? E é uma maneira de você assegurar, mostrar para o seu cliente que o produto que você vendeu entrega realmente aquilo que foi prometido e que nem sempre a culpa é da empresa. Na maioria das vezes o cliente acaba se perdendo ali, exagerando, se acomoda, né? A gente sabe que isso acontece numa situação corriqueira, como eu já falei. Então, para você mostrar para o cliente é importante a segurança para você e para ele. E aí, você pode estar ofertando isso aí como serviço, você fala para ele, vamos instalar a medição, a gente cobra uma taxa aqui de instalação, de remoção da medição, e a gente faz um plano aqui de 3 meses, você paga o aluguel do relógio, enquanto o relógio estiver aí, a gente cobra um valor mensal aqui pelo aluguel dele, e você fica com uma janela de tempo bacana para poder analisar os dados, mostrar para ele, ó, realmente está acontecendo isso, às vezes o seu consumo aumentou. E você pode combinar com ele, ó, se eu encontrar qualquer defeito que não seja relacionado ao seu consumo, se a gente vê que realmente existe algum problema aqui dentro da sua instalação, a gente não cobra, tá? A gente procura resolver, eu te cobro só o reparo e se for o consumo realmente, aí não tem como, né? Você teve que perder o tempo, teve que deslocar a equipe, teve o equipamento que foi instalado, então você tem que acabar cobrando isso do cliente, tá? Mas é isso aí, galera. Me deixa aí nos comentários se vocês já fazem isso, já fizeram, já tinham pensado. Como é que vocês fazem, tá? Eu gostaria de saber. A gente sabe que tem uma outra maneira também de fazer, mas para provar para o cliente ela não é tão contundente. Que a partir do monitoramento remoto ali do sistema, você pega o montante gerado, o montante que foi injetado no código 103, diminui, vê o que foi injetado diretamente para as cargas, né? Porém, essa é uma maneira que você pode estar fazendo para o cliente, mas não vai ser tão contundente, você não vai conseguir provar com tanta, digamos assim, com tanto impacto quanto essa instalação da medição da verdade, tá? É isso aí, galera. Quem puder, dar um like aí no nosso vídeo, se inscrever nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube. Obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima, e se Deus quiser. Valeu!